Políticas de energia e ambientais também são políticas muito fortes da União Europeia. A União Europeia é um projeto de sucesso, um projeto que não pode ficar em causa por causa destas questões mais preocupantes que têm acontecido nos últimos tempos devido à crise financeira. Entendemos que a União Europeia foi um projeto pensado para promover a coesão territorial, económica e social em todos os Estados-membros. Muitas das políticas implementadas com sucesso já deram os resultados que nos permite, de facto, viver num espaço de paz e de progresso como é este que nós vivemos em toda a União Europeia. Infelizmente, ultimamente, tem havido algumas vozes que começam a colocar em causa o próprio projeto de construção da União Europeia. Mas o que nós precisamos é de refletir o que é que está mal e quais as políticas que estão a ser implementadas que não estão a resolver os graves problemas, principalmente os problemas das dívidas soberanas dos Estados-membros e os problemas da crise financeira da Europa. E nós entendemos que esses problemas resultam de políticas neoliberais de direita, insensíveis aos problemas da economia real, essa economia que é geradora de riqueza, que é geradora de postos de trabalho, que é geradora de condições de progresso para as pessoas, vivam elas onde viverem, no espaço europeu, são muito insensíveis em relação a essas políticas, mas são muito ativos em promover políticas que visam desmantelar aquilo que nós concebemos como o Estado Social. Ou seja, desmantelar um conjunto de direitos laborais e sociais, enfraquecer desta forma as pessoas no mundo do trabalho e as famílias. E este caminho leva ao empobrecimento dos Estados, das famílias, leva ao desemprego, leva de facto para situações de crise muito profundas. Por isso, entendemos que os madeirenses, os portugueses, devem se concentrar e se preocupar com esta deriva de políticas neoliberais de direita que querem desmantelar o Estado Social, cortar nos direitos laborais e sociais conquistados e entregar o Estado, os mecanismos de Estado fundamentais aos privados. Porque o que está a acontecer com esta crise que nós estamos a viver em toda a Europa e no país deve-se a especulações financeiras de mercados financeiros sem escrúpulos que querem retirar a riqueza às pessoas, às famílias e aos Estados e concentrar nas mãos de uma certa oligarquia perversa que, como todos nós conhecemos. Não é por acaso que o Estado português já deu instruções para abrir um processo contra as agências de rating, essas agências que muita perturbação têm introduzido nos mercados e feito com que as taxas de juro subam de forma galopante, prejudicando fortemente os Estados-membros da União Europeia, principalmente os Estados mais frágeis, como é o Estado português. Nós queremos, neste dia, e atendendo ao momento em que os portugueses, os madeirenses, vão ser chamados a votar no governo do país, queremos dizer que os problemas da União Europeia e desta crise resolvem-se com políticas do socialismo democrático. Resolvem-se com políticas que estão na nossa matriz ideológica. E o PS é o partido que está em melhores condições para defender intransigentemente um conjunto de garantias sociais e laborais, coisa que todos nós já sabemos, pelas propostas que apresentaram na revisão constitucional
e pelas declarações que têm dado os diversos dirigentes de partidos políticos da direita, nomeadamente do PSD e do CDS, essas garantias não são dadas ao povo da Madeira e ao povo do país. Por isso, entendemos que é a altura também de alertar às pessoas para este perigo de a direita vir a assumir responsabilidades de poder e pôr em causa este projeto importante de coesão social, este projeto importante de coesão económica que tanto nós desejamos e pôr em causa, acima de tudo, a paz que nós conseguimos através deste projeto de construção da União Europeia. Não podemos, de maneira nenhuma, também deixar que determinados movimentos políticos populistas e até mesmo uma certa direita neoliberal, como se está a verificar, através dos discursos, levantem os demónios do nacionalismo exacerbado. Isso porá em causa a paz no nosso país e na Europa, porá em causa o projeto de construção da União Europeia. Justifica-se hoje a celebração do Dia da Europa? Justifica-se celebrar a nossa integração europeia? Justifica-se celebrar a União Europeia? A resposta para mim é claramente sim. E portanto, o meu apelo é que todos possamos transmitir isto aos madeirenses. Tem justificação. Tem de ser comemorada, refletindo-se o passado, o presente, mas sobretudo o futuro, porque no futuro é que a gente pode encontrar melhores soluções. Já disse, fiz muito essa do passado não vale a pena, e nessa altura, vejamos com o 25 de Abril, falar, portanto, o nosso primeiro desejo é o desenvolvimento, e na altura deu-se muito ênfase na sequência do 25 de Abril. Tudo isto começa nos célebres 3Ds, de descolonizar, democratizar e desenvolver. Estas primeiras palavras são, salvo erro, do Dés Ferreira, ainda muito antes, ele dizia que Portugal precisava nestes 3Ds. E, de facto, sem o 25 de Abril, também não teríamos entrado na União Europeia. Portanto, várias vezes as pessoas esquecem, o 25 de Abril não era possível. Foi o 25 de Abril que abriu a porta. A prosperidade sucedeu neste espaço europeu e tudo isso deve-se, sem dúvida nenhuma, ao projeto europeu. Por isso é que, e às políticas do socialismo democrático, também da democracia cristã, naturalmente, por isso é que eu tenho olhado com muita apreensão e tenho feito crítica pública sobre isso, com esta deriva muito perigosa